Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje eu quero falar com vocês diretamente através de um desenho, através de uma experiência. A gente tem falado na perspectiva durante todas essas últimas aulas e é um assunto bem extenso, é um assunto que toma muito tempo mesmo. Fala-se de perspectiva atmosférica, perspectiva linear, perspectiva com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga. E hoje a gente vai falar da falsa perspectiva. O que seria essa falsa perspectiva? Ela traz uma ideia diferente do que seria a perspectiva tal qual a gente conhece. Por exemplo, no Egito se trabalhava muito a lei da frontalidade, onde o rosto era visto, né, de perfil, o, o olho era visto de frente, os ombros também ficavam de frente, enquanto o corpo ficava, aos pés ficaria de lado. Ficaria de lado não, ficaria de perfil também, certo? Seriam possibilidades de se trabalhar, e na lei da frontalidade era assim que acontecia. Os pés eram vistos de lado, os ombros de frente, o olho de frente. Então, era isso que tinha nesse período do Egito, no período da lei da frontalidade. Quando com o tempo passou-se, começou a criar a ideia de perspectiva, esses desenhos começaram a ganhar outros movimentos, foi-se tendo as ideias do corpo, da proporção do corpo, avançamos bastante. Leonardo da Vinci começou a trabalhar as técnicas do corpo humano, começou a trazer possibilidades de conhecer a anatomia humana e começou a criar diferentes blocos e mudou um pouco esse sentido. Essa perspectiva, essa ideia dessa ausência de perspectiva, ela vai trazer a falsa perspectiva com uma ideia de que parece que você tem uma perspectiva, mas ao mesmo tempo não tem. Como assim? Não é? Como é que tem e ao mesmo tempo não tem? De alguns objetos, como até alguns exercícios que vocês fizeram, viram que naquele vídeo que eu deixei para vocês dar uma olhada, era um vídeo até do YouTube, ele trabalhava perspectiva, quem queria, pausando o vídeo, dava para vocês criar o ponto de fuga e ver exatamente onde é que ficava o prédio, dava para vocês fazerem exatamente como seria uma cidade. Algumas pessoas até fizeram a rua, ficou muito legal. A falsa perspectiva, ela vai fazer assim, ela vai trazer objetos que não fazem muito sentido. Por exemplo, ela pode pegar uma árvore que poderia estar lá atrás, e essa árvore, para os nossos olhos, como ela está mais distante, ela ficaria maior para quem está perto, mas para quem está longe, ela vai estar num tamanho bem menor. Então, se aqui eu tenho uma figura humana, que aqui tem só um esboço, né? A figura não está desenhada. Aqui eu tenho um esboço. Mas se essa figura humana, ela tem esse tamanho, aqui atrás é como se eu tivesse uma cidade, por exemplo. Ok, essa cidade aqui está parecendo mais distante. Há a ideia de perspectiva, que lá no fundo teria umas casinhas, e aqui tem uma pessoa que está bem na frente. Mas e essa árvore? Por que tão pequena perto da pessoa? Ou seja, ela não está proporcional. Para que ela ficasse numa distância dessa da pessoa, ela teria que estar bem distante. Mas quando eu olho a pessoa, ela está bem próxima da árvore. Então, a distância aqui não existe muito. Logo, ou subtende-se que ela é uma árvore pequena, que aparentemente a árvore não é pequena, senão ela não teria o tronco tão grosso, ou então a proporção não existe. Assim como acontece também em algumas obras de Vicente do Rego Monteiro, que ele vai trazer figuras em blocos mais arredondadas. Então, ela pode ter os blocos fechados assim, você colocar essa árvore feita dentro de um bloco, a casinha aqui dentro de um bloco e fechar todo mundo num bloco só. E aí ele pode trazer coisas lá atrás, como árvores bem pequenas, que você vai ter a impressão que realmente está distante. As outras que estão mais próximas vão se alongando,
vão ficando bem maiores, para dar a ideia de que estão mais próximos dele. Só que ele não está trabalhando aquela perspectiva linear, nem com um ponto de fuga, ela está sendo apenas aleatória, como algumas árvores que a gente colou numa atividade. Você usou a lógica de a árvore maior fica mais na frente e a árvore menor fica mais atrás. Então, essa aqui é um rascunho apenas para vocês entenderem um pouco o que é que seria essa falsa perspectiva, certo? Se eu tenho uma figura humana aqui na frente e em algumas casas, umas ruas, umas árvores lá atrás, tá ok. Mas se eu tenho uma outra que tá desproporcional ao tamanho, ela não faz muito sentido. Assim como vocês vão ver lá no livro de vocês, deixa eu conferir até a página aqui para eu dizer para vocês exatamente qual é. Vai ter, é na página 57, conferir agora. Na página 57 vai ter um exemplo da falsa perspectiva. E vocês vão observar que tem uma mulher na janela e essa mulher parece que está acendendo um cachimbo de um outro personagem. Vocês vão ver isso bem detalhado no livro de vocês, nós vamos acompanhar isso na aula e a gente vai ver com detalhes. Então, assim, não faz sentido se você está perto ou se está distante, você tem que ter uma proporção. E aí a falsa perspectiva ele vai trabalhar isso. Parece uma perspectiva, mas na verdade não é. Então, esse monte de rabisco aqui é somente para explicar para vocês essa ideia da falsa perspectiva. E na aula a gente vai desenvolver direitinho, seguindo até os exemplos que a gente tem lá, tá certo? Nos veremos e faremos a nossa atividade juntinhos, tá bom? Um grande abraço, nos vemos em breve, já.